No Acre são 7 horas e 22 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 13 de fevereiro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco ou você que está ligando o seu televisor agora. Eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro e segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o deputado estadual Roberto Duarte Júnior, do MDB. Doutor Roberto, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, meu amigo. É um prazer, é uma honra poder estar aqui mais uma vez com você para um bate-papo, levando informações à nossa população. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, eu que agradeço o senhor ter aceito o nosso convite, está aqui sempre que a gente lhe convida, o senhor vem para prestar esclarecimento, seja quando era vereador e agora quando deputado. Mas eu já começo falando de algumas declarações suas. Perfeito. Ao ser eleito deputado estadual, o senhor disse que seria independente. Inclusive, tenho que falar aqui, que o senhor não aceitou cargo algum no governo do estado. É verdade isso? Completamente verdade. Eu, desde o início, disse ao governador Gladys Cameli que eu queria ajudar e quero muito ajudar o governo dele. Mas, para isso, eu não quero fazer nenhuma indicação de cargos ao governo do estado do Acre e não o fiz até o momento e digo isso todos os dias à população do estado do Acre. Quando o seu partido, o MDB, fez negociações com o governador Gladson Cameli, com o PP, para que houvesse indicações de membros do seu partido para ocupar cargos importantes no governo, o senhor não participou dessas reuniões? Não participei dessas reuniões. É uma questão partidária de coligação para as eleições e, posteriormente, essa mesma coligação para o comando do Estado, para ajudar o governo a governar o Estado do Acre. E o MDB é um partido muito importante nessa coligação. Deputado, o senhor, na política existem dois lados, que é a base, a sustentação e a oposição. O senhor nem é base e nem é oposição. Como é que o senhor se autodenomina? Desculpa discordar de você, Tião, nesse momento, mas eu não vejo a política como dois lados, como oposição e situação. Eu vejo a política de forma diferente. Eu vejo a política como do lado da população. Quem me elegeu foi o povo do estado do Acre. A eles eu sou subserviente. A eles eu devo satisfação. A eles eu devo a prestação dos meus serviços. A eles eu vou fazer a defesa. Então não existe, na minha política, na minha visão política, lado A ou B. Existe sim o lado da população. Eu vou sempre buscar defender o povo do estado do Acre. Então, dizer que é base, que é oposição, nem sempre está correto. Por isso que eu adotei essa linha de independência. O senhor acredita que conseguirá manter essa linha até o final do mandato? Eu acredito que sim. Eu acredito que o nosso trabalho sempre vai ser em prol da população. Ora, vamos votar com a base de sustentação do governador Gladys Cameli por entender que é melhor para a população. Ora, votaremos contrário aos decretos ou leis do governo por entender que não é viável para a população do estado do Acre. Isso é um conceito pessoal do Roberto que ouve a população. Quando eu vou contrário a alguma coisa do governo, é porque a população está me dizendo que está sendo contrário àquilo. E aí eu preciso, como representante do povo, dizer ao governo o que está acontecendo. Então, para que fique bem claro, eu já entendi, mas para que fique bem claro. Perfeito. Quando o senhor, em outras palavras, o senhor está dizendo que nem sempre tudo aquilo que é enviado para a Assembleia Legislativa, de interesse do governo, beneficia a população? Com toda certeza. Com toda certeza. Às vezes pode haver um confronto de ideias, um confronto de posições do governo com a população. É natural. E isso em todos os governos. Não vai ser o primeiro governo, o Gladys Cameli, que vai se opor a alguma coisa que a população não quer. Né? Então a gente tem visto aí, por exemplo, quer ver um exemplo prático? Existem nomeações que a população não concorda. A população já disse não nas urnas, a partidos de esquerda, tanto no estado do Acre quanto no Brasil. E, infelizmente, o atual governo tem nomeado alguns cargos ligados aos partidos de esquerdas no estado do Acre. E a população rejeita isso. E eu tenho que manifestar contrário a isso. Por quê? Porque eu sou representante do povo. Deputado, o senhor é um verdadeiro andarilho, podemos dizer assim. O senhor anda bastante. Bastante. Esses
pouco mais de 30 dias do governo Gladson Cameli, que o senhor tem andado, como é que a população tem se sentido? Tem aprovado já? Está sentindo bem? Veja bem, nós estamos hoje com 40, hoje vai fazer 42 dias do ano de 2019, com o governo Gladson Cameli. Eu tenho escutado de todos os cantos, infelizmente, um pouco de decepção da população com alguns atos do governo, não com a pessoa do governador Gladson Cameli. A pessoa Gladson Cameli é uma pessoa maravilhosa, queridíssima, que o povo gosta mesmo, ama, mas com relação a alguns atos e atitudes tomadas pelo governo Gladson Cameli, a população tem se decepcionado, sim, em muitos municípios e também aqui na nossa capital. Tudo isso que o senhor ouve da população, o senhor leva para o governador? Eu levo quando eu tenho a possibilidade de dialogar com ele. Eu levo a ele, mostrando a ele o que a população está satisfeita e o que a população não está satisfeita. Agora, ontem o senhor fez uma fala na tribuna da Assembleia Legislativa com relação ao decreto que restringe a participação de empresas acreanas em licitações do Estado. São dois decretos, o 536 e o 537. Perfeito. Por que o senhor se posicionou contra? Muitos empresários, logo quando saiu a publicação desse decreto, me procuraram. Eu conversei com alguns empresários e eles mostraram a insatisfação do empresariado acreano com relação a esse decreto. Por inviabilizar, de certa forma, o empresariado local, em detrimento de empresários de outros estados. E aí eu não poderia me fazer de moco, como diz no popular, de surdo, moco, né? E deixar quieto essa situação. Eu tinha que mostrar ao governador e à sua equipe que os empresários do estado do Acre estão insatisfeitos com esse decreto. Agora, essa insatisfação dos empresários veio através da associação comercial, que também tem ido para lá e voltado. Uma hora é contra e depois já começa a dizer, em outras palavras, que seria bom para os comerciantes. É ou não é? Houve uma insatisfação, e saiu na imprensa local, da Federação da Indústria e Comércio e da Associação Comercial, a ACISA também, através do presidente Celestino. E, naquele momento, eu conversei com eles e eles disseram o porquê das suas insatisfações. Depois, a ACISA foi procurada, me parece, pela equipe de governo, que tentou esclarecer a eles esse decreto 536 e ele ficou na dúvida da compreensão desse decreto. Eu emiti uma nota logo em seguida nas redes sociais, que é onde eu consigo melhor me expor para a população, expor as minhas ideias à população, sempre através das redes sociais. E ali, o presidente da ACISA, da Associação Comercial, também recebeu a minha nota e entendeu que esse decreto é ruim realmente para o empresariado acreano e se manifestou também dizendo contrário a esse decreto, pela revogação desse decreto 536. Agora, deputado, a bancada, a base de sustentação do governador Gladson Cameli na Assembleia Legislativa, em especial o líder do governo, deputado Gélin Diniz, do PP, ele diz que isso acaba com as máfias que tomavam conta dos processos licitatórios no Estado. O senhor concorda, não concorda com isso? Eu acho temeroso, em primeiro lugar, o termo usado pelo deputado. Porque entender que existe máfia, ele está querendo generalizar que todo empresário acreano é mafioso. Isso é muito perigoso. Em primeiro lugar, temos que tomar cuidado com as palavras. Eu ouvi isso na tribuna ontem, fiquei muito receoso, muito preocupado. Mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que pode haver alguma combinação entre um empresário ou outro, sem generalizar, de combinação de preço para uma licitação. Mas existem outros meios de se detectar isso. Não precisa, obrigatoriamente, exigir a participação de 25% do empresariado local e 75% de empresariado de outros estados. Ontem eu te dei um exemplo muito simples. Por exemplo, nós temos aqui um empresário que vende um lápis a R$ 1,50. Enquanto que esse mesmo lápis, um empresário de São Paulo, por conta das condições, vende esse lápis a R$ 1. Faz a tomada de preço. E aí, vê-se que o preço médio fica ali em torno de R$ 1, R$ 1,20. Como é que... Aí depois, abre a licitação. Como é que um empresário local vai vender esse lápis a R$ 1, R$ 1,20?
Se o custo dele sai aqui em média R$ 1,30. Ele paga imposto para que esse produto entre no Estado e as empresas que concorrem de fora do Estado, de outras praças, se aderirem ao Simples Nacional, não pagam sequer o imposto de entrada. Perfeito. Olha a carga tributária do Estado do Acre. Nós estamos impossibilitados de concorrer com outros estados. Olha o preço do combustível. Ou seja, o frete de lá para cá. Então, existem várias, desculpa a redundância, variáveis com relação a isso. Não existe nenhuma proibição do empresário de fora vir participar das licitações. Está aberto. Agora, obrigar Até porque eles a licitação participarem... é pública, né? Justamente. Obrigar eles a participarem, não. Não é toda licitação que vai chamar a atenção dos empresários de fora para participar aqui. Agora, deputado, a base do governo também diz que tudo o que está sendo feito é apenas uma readequação do decreto 536, que é um decreto do Banco Mundial que exige que tenha 2 empresas de outras praças para participar de licitações. Eles dizem que apenas ampliaram para 3 empresas. Na sua visão, o que está acontecendo? Eu acho que é um equívoco do governo do Estado nesse sentido, nesse decreto 536. Não há necessidade desse decreto. Não existe essa necessidade de, obrigatoriamente, nós termos a participação de empresas de outra praça. Se elas quiserem vir participar, está aberto, o Estado do Acre está aberto. Precisa, sim, ter a amplitude da iniciativa privada. Eu disse desde o primeiro dia do meu mandato, Tião, e na eleição também, que nós defenderíamos a iniciativa privada. Mas eu defendo a iniciativa privada para a geração de emprego e renda. O próprio governador falava que o Acre tinha que se desenvolver e deixar de depender da folha de pagamento do Estado. Perfeito. Isso acaba prejudicando? Com certeza. No momento que a gente... Pode impulsionar o desemprego no Estado? Com certeza, pode, além de impulsionar o desemprego, pode aumentar a crise econômica do Estado, uma vez que vai parar de gerar dinheiro no Estado do Acre. No momento que uma empresa de fora vem e faz uma venda para o Estado do Acre e que ela se mantém fora do Estado do Acre, ela só vai entregar o produto aqui. Ela vai gerar emprego e renda e impostos aonde? No Estado de origem. Então, a nossa preocupação é com isso. Eu acho que esse decreto ele poderia ser, no mínimo, suspenso nesse momento, para que nós pudéssemos debater com os empresários. Inclusive, foi uma sugestão ontem de algum deputado na Assembleia Legislativa essa propositura de nós suspendermos os efeitos desse decreto e aí viabilizarmos um debate amplo com os empresários acreanos, com os comerciantes acreanos, com o governo do Estado do Acre, explicando melhor para essa classe e também para os políticos o que ele visa com esse decreto. Isso que é importante, nós mostrarmos esclarecimento, dialogar. O nosso governador, Gladys Cameli, e eu posso dizer o nosso governador, porque nas eleições, Tião, eu gosto de deixar isso muito claro, eu pedi voto ao Gladys Cameli em todos os municípios que eu andei. Eu confio no governador. Eu confio na palavra dele. Eu confio que ele ainda vai dar uma guinada nesse estado. Mas a gente precisa dialogar mais, precisa conversar mais, precisa levar mais esse diálogo à população. Na sua visão, o governador tem ouvido as categorias, a população do Estado, nesses primeiros dias de mandato? Nesses primeiros dias eu entendo que não. Por que eu digo isso? Porque ele poderia, dando como exemplo o decreto 536, 537, ter ouvido o empresariado acreano, ter chamado a associação comercial, ter chamado a Federação da Indústria e Comércio, ter chamado alguns empresários para conversar. E aí dialogar com eles e ver qual é a melhor solução para esse problema que existe, que eu não vejo como problema. Eu acho que quando tu faz um processo licitatório, tem que estar aberto a todos. Tu não precisa criar uma regra até contrariando a lei de licitações, a 8666. Com esse decreto, o senhor acha que a eficiência da administração pública fica comprometida também? Porque se leva 2 meses, pode ser que isso aumente muito. Pode gerar uma complicação para o governo do Estado. Pode sim. Porque primeiro vai ser feita essa tomada de preço, que pode gerar problemas. Depois, o processo licitatório em si, que pode muitas vezes acontecer desse processo licitatório ser deserto. Por que ele pode ser deserto? Porque talvez o preço médio
encontrado lá na cotação de preço não satisfaça o empresariado acreano e também não seja benéfico para os empresários de outro estado. E aí, como é que vai ficar? O procedimento licitatório vai ficar deserto. E aí o Estado talvez não consiga o seu objetivo, que é o fornecimento de algum bem ou serviço. O senhor acredita que esse decreto pode ser revogado ou suspenso, o que quer que seja? Eu acredito piamente que o governador é um cara sensível, é um cara que, como eu disse, se colocou para o diálogo com toda a população. E eu acredito que, nesse momento, ele deve fazer a suspensão dos efeitos desse decreto e vir a dialogar com a classe empresarial. E se convencer a classe empresarial e o meio político de que está correto o seu decreto, com certeza nós vamos apoiá-lo. Nesse sentido também. E se ele não suspender, qual será a posição do deputado Roberto Duarte? Eu vou manter a posição do empresariado acreano. Se o empresariado acreano for contrário ao decreto, eu serei contrário ao decreto. Se o empresariado acreano for convencido de que o decreto é benéfico ao empresariado acreano, eu me manterei também favorável ao decreto. O senhor está apenas iniciando seu mandato de deputado estadual. Tem muita coisa que o senhor pretende fazer pelo povo do Acre? Com certeza. Eu pretendo defender os direitos da população acreana. Eu pretendo defender a melhoria da qualidade da prestação do serviço público do Estado do Acre. Eu pretendo defender o servidor público do Estado do Acre e também da Assembleia Legislativa. Porque eu entendo que, quanto mais qualificado, mais valorizado o servidor público, melhor eles atenderão o fim, que é a população do Estado do Acre. Deputado, tem algo que o senhor quer acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Olha, com toda certeza, Tião, eu gostaria de agradecer aqui a participação mais uma vez no seu programa, de parabenizar pelo seu trabalho, dizer à população do Estado do Acre que o nosso gabinete, o nosso mandato está aberto à população para defender os seus direitos, para ver aquilo que é melhor para a população do Estado do Acre. Eu costumo dizer a todos que o meu mandato é do povo e para o povo ele vai servir. 7h42, eu conversei aqui com o deputado estadual Roberto Duarte Júnior, do MDB. Deputado, obrigado por sua vinda e sucesso. Muito obrigado. Sucesso também ao seu trabalho. Obrigado. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até lá.